E a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, declarou hoje esperar um corte de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros na próxima reunião do Copom, que acontece em 1º e 2 de agosto. 0,5 ponto percentual, vocês acreditam nesse limite? Gustavo Segré. Você sabe que eu acho que é possível. Me parece improvável, mas é possível. Eu conversei com o economista da Austin Ratings ontem também. Ele me disse que eles apontaram também 0,5%. É possível. Tem essa possibilidade. O que não entendo é qual é a necessidade da ministra dar esse palpite. Porque se estamos falando de uma questão técnica e, porventura, for possível fazer esse corte, a única explicação é, tá vendo? O Banco Central fez caso do que eu propus e diminuiu 0,5%. Não tem impacto político, não é necessário um comentário desse. Deixa o banco trabalhar, que se for possível, e tem muita gente pensando nessa possibilidade, vai diminuir 0,5%. Piperno, uma ministra do Planejamento e Orçamento não deveria se preocupar com a taxa básica de juros? Claro, tem que se preocupar. Ela faz parte, inclusive, do Conselho Monetário Nacional, né? Então, eu acho que é óbvio que ela se pronunciar ou não vai mudar a decisão do Banco Central. Mas é sempre importante mais uma personalidade pontuar as suas opiniões, até porque a gente sabe que parece que tem diretor do Banco Central que hoje em dia não pode dar entrevista sobre qualquer tema, né? Gani. Fábio Piperno está mencionando sobre aquela informação que saiu que Roberto Campos Neto não estava permitindo que os seus diretores falassem com a imprensa sem antes consultá-lo ou sem antes passar a pauta ali com a direção do Banco Central. Alan Gani. Olha, ela pode opinar o que ela quiser, qualquer cidadão pode opinar em relação à taxa de juros. Agora, a decisão é absolutamente técnica. Primeiro, o governo pressionou pela queda, depois com uma data, e agora eles querem interferir no quanto que o Banco Central deve reduzir a taxa de juros. Bom, vamos acabar logo com o Copom e vamos formar aí um comitê do governo, né? O que a ministra diz? Que a taxa básica de juros inviabiliza o crescimento do Brasil. Ela tem razão, Alan Gani? É claro que a taxa de juros penaliza a atividade econômica. Mas agora, não inviabiliza. Mas não inviabiliza. Tanto é que durante o governo Lula a taxa de juros era 18%, né? Logo ali nos primeiros anos. Foi a maior taxa Selic ali dos últimos tempos e o Brasil cresceu. Então não é só isso. Agora, o ponto é, por que a taxa de juros é tão alta no Brasil? Em grande parte porque o Estado é gigantesco e gastador. Agora, reduzir gasto ninguém quer, né? Inviabiliza o crescimento do Brasil essa taxa básica de juros em 13,75%, Fábio Piperno? Não, o Brasil deve estar realmente desenvolvendo alguma metodologia, né? Algum tipo de ajuste em taxa de juros para exportar, porque é só o Brasil que pratica esse tipo de taxa de juros. Esse tipo de taxa de juros, esse nível de taxa, é mais uma jabuticaba brasileira. Fala, Gustavo Segré. Eu vou fazer o que eu critico tanto, vou olhar pelo espelho retrovisor. Então faça isso, por quê? Porque lá em 2003, janeiro de 2003, o então presidente Lula assume o seu governo, presidente do Banco Central, coloca uma pessoa muito competente, como era Henrique Meirelles, e a primeira coisa que fez foi aumentar a taxa de juros para 26%. Na segunda reunião do Copom, em fevereiro de 2003, a taxa de juros Selic foi aumentada para 26,5%. Nesse momento, o Lula, o mesmo presidente que hoje, não fazia nenhuma referência a uma taxa de juros que inviabilizasse o crescimento econômico do país. Então é uma crítica seletiva. De qualquer maneira, tem uma questão que é importante e vou tentar resumir para não ser muito técnico. Quando você libera uma redução na canetada da taxa de juros, o primeiro impacto é um crescimento da demanda. Isso é normal. Aconteceu na Dilma, não estou falando nada de teoria, é pura prática. Esse crescimento da demanda, se não tem um aumento da oferta, gera um gap entre demanda e oferta. Primeira lei da economia, isso busca um aumento de equilíbrio. Esse aumento de equilíbrio se chama inflação. Aí o governo tenta fazer alguma coisa e aumenta a taxa de juros. Estou repetindo a mesma fórmula da Dilma Rousseff. Termina um desastre. Então, se não pudesse crescer, os indicadores de crescimento que vemos no prós e contras no final do programa, e a gente discute tanto, seriam negativos ou equânimes. E está tendo crescimento econômico quando puxa a última. Então, o que freia a taxa de juros? Um crescimento maior. E aí está essa equação entre crescimento, demanda, oferta e inflação. Tenho 30 segundos para você, Piperno. Naquele momento, em janeiro de 2003, o Brasil, pela primeira vez, tinha um presidente de esquerda eleito tomando posse que causava grandes desconfianças em todo o mundo, a ponto do dólar ter batido em quase R$4,
o risco país passando de 2.000 pontos, então era necessário mostrar que vamos manter uma política, enfim, uma política monetária ortodoxa, não vamos, enfim, promover nenhum tipo de ruptura. Por isso, naquele momento, bem diferente do que acontece hoje, foi necessário aquela taxa lá em cima. Alan Gani, muito obrigado. Eu quero fazer uma observação. Diga, faça. Porque a audiência me corrigiu que eu tinha utilizado perca e era perda. Sim, desculpem, por favor, eu percebi, tenho não te erros. corrigir, mas é que tem pode corrigir, pode corrigir. Do idioma também, que mistura o argentino com o português. Não foi intencional. Claro. Muito obrigado, audiência.